Bom, pessoal, então agora a gente vai ver como o impulso e a quantidade de movimento se relacionam. A gente tem um teorema chamado Teorema do Impulso, que diz que o impulso da força que atua sobre o corpo é igual à variação da quantidade de movimento. Então nós temos agora uma relação que diz que o impulso ele é exatamente igual à variação da quantidade de movimento. Então, se a gente abrir essas duas equações, né, o impulso, como é que a gente calcula? Força vezes tempo. E a quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Como muitas vezes eu não consigo variar a massa, quem vai variar é a velocidade. Então, quando eu tenho um delta aqui, lembre-se, delta é o final menos o inicial. Então, a gente poderia abrir essa situação como massa vezes velocidade final menos a velocidade inicial. Tá? Tenho aqui algumas GIFs que exemplificam essa questão da variação da quantidade de movimento. Aqui é dois caras, né? Eles estão. O primeiro fica batendo uma bolinha de ping-pong e depois ele lança para o outro que imediatamente bate na bolinha e derruba os pinos de boliche. Isso aqui precisa verificar a veracidade, né? Mas a ideia seria o quê? Como essa bolinha ela já tem um movimento inicial, né? À medida que ele rebate a bolinha e ela bate nos pinos, ela tem pouco tempo para agir com a raquete. Então ela vem com digamos assim, um impulso muito grande, produzindo uma quantidade de movimento ali gigantesca capaz de derrubar os pinos. Esse outro exemplo aqui, o cara pula do metrô em movimento e o que acontece também? Ele tem um tempo muito curto entre colocar o pé dele no chão e conseguir parar. Então, de repente, ele para de uma maneira abrupta. Tá? A gente vai ver aqui alguns exemplos para ficar clara essa questão aí. Tá? Então, um nadador de massa igual a 75 quilos, com velocidade de 1,5 m, dá uma virada olímpica. Né? Para quem não sabe, a virada olímpica é quando o cara está chegando perto da borda, ele dá uma cambalhota e apoia todo o peso dele na parede durante meio segundo para se impulsionar, continuando a trajetória em outro sentido. Desconsiderando a resistência da água, determine a velocidade do nadador após o impulso. Então, isso aqui é um exemplo clássico, né? Na realidade, a gente vai ter que usar a relação entre impulso e quantidade de movimento. Muito bem. Se ele impulsiona com todo o seu peso, né, e a massa dele é 75, eu posso dizer que o peso dele é 750. Quanto tempo ele fica se impulsionando? Meio segundo. Tá? Isso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. A ideia é que a velocidade dele aumente, certo? Porque ele vai se impulsionar. Então aqui eu vou ter massa, que é 75 vezes a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é já de 1,5 m. Tudo bem? Agora, 750 vezes 0,5, isso me dá 375. Do outro lado, eu vou aplicar a distributiva, eu vou fazer 75 vezes VF, que me dá 75 VF. E 75 vezes 1,5, que me dá menos 112,5. 75 vezes menos 1,5. Agora a gente passa o 112,5 para o outro lado, ele fica positivo, né? Então, 375 mais 112,5, isso me dá 487,5, e isso continua sendo igual a 75 VF. Isolando aqui, né? Eu vou isolar 487 dividido por 75, isso me dá a velocidade final de 6,5 metros por segundo. Tá? Então, essa velocidade final indica que ele aumentou, né? Ele se impulsionou, a velocidade dele ficou maior. Nos itens B e C, eu estou pedindo para calcular a quantidade de movimento antes e depois do impulso. Tá? Então, vamos fazer aqui a quantidade de movimento
antes do impulso. Para fazer a quantidade de movimento, eu vou chamar de QA, eu vou fazer a massa vezes a velocidade inicial dele. Então eu vou fazer 75 e vai multiplicar por 1,5. Tá? 75 vezes 1,5, isso me dá 112,5 km por segundo. É familiar esse valor para a gente? É familiar. Foi o que nós fizemos aqui. Tá? E a quantidade de movimento depois? Vou chamar de QD. Massa vezes velocidade final. Então é 75 vezes 6,5. Isso me dá 487,5. Também me é familiar esse número, ele já tinha aparecido ali. Coincidência? Não. Realmente a gente está comprovando que o teorema do impulso ele é válido. Tá? Vamos para mais um exemplo. Esse aqui também é interessante. Né? Em um jogo de tênis, a velocidade da bola pode atingir 200 km por hora durante o saque. Quando os tenistas pontuam através do saque, eles fazem o ace. Tá? E está relacionado com o impulso que o atleta aplica. Imagine que o atleta vai realizar um saque, lança a bola para o alto e após 1 segundo acerta com a raquete. Imagine que ainda neste saque a bola atinge uma velocidade de 60 metros por segundo, sendo a máxima bola de tênis 56 gramas, determine a força aplicada pelo atleta. Um exercício um pouco complexo o seu entendimento já, né? Vamos lá. A gente tem o tempo que a raquete age sobre a bola de 1 segundo. A gente sabe a velocidade que a bola vai chegar depois que você bate a raquete. E a gente tem a massa dessa bolinha que é de 56 gramas. Né? 56 gramas eu preciso dividir por 1000, né? Para deixar nas unidades do sistema internacional. Isso aqui me dá 0,56 quilos. O que nós vamos pensar? Que a velocidade inicial dessa bola, quanto era? 0, certo? Porque ela saiu da mão do tenista em repouso. Então, para saber a força que a bola foi aplicada, né, a gente pode pensar no teorema do impulso. Então, eu sei que aqui, força vezes 1 vai ser ela mesma, né? A massa que é 0,056 vezes a velocidade, que é 60. Né? Essa velocidade, ela é a velocidade com que essa bola viajou. Então, eu não fiz aqui o final menos o inicial porque a gente concordou com esse final, com esse inicial sendo 0, certo? Afinal de contas, a bola partiu do repouso. Fazendo aqui o cálculo, me dá 3,36 newtons, que seria a força que o atleta aplicou. Tudo bem?